Everton Cebolinha na mira do Atlético Mineiro, Gustavo Mosquito cogitado em um gigante do futebol espanhol, Rodrigo Nestor dessa vez com uma proposta oficial e não é de um clube da Premier League? No vídeo de hoje do canal do Nicola te atualizo sobre essas três situações, falo também sobre a preocupação do Flamengo com o Michael e a situação do Grêmio que é muito, mas muito desesperadora, 87% de chances de rebaixamento depois da derrota no Grenal. Tem ainda informações sobre o Fluminense, vou te atualizar sobre Neymar e várias outras coisas, tudo isso a partir de agora, não sei antes me apresentar, sou o Jorge Nicola, dono do canal do Nicola no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos e a ideia do canal é sempre deixar vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ativa as notificações também. Lembrando que nesse domingo tem live ao vivo, assim que a bola parar de rolar no campeonato. Também queria pedir para vocês deixarem likes, curtidas aqui, e só para arrematar, lembrar que o vídeo de hoje do canal do Nicola tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que permite a você ganhar dinheiro todo santo dia. Nesse domingo tem 3 jogos bem bacanas, separei todos do Campeonato Brasileiro. Vou deixar o link no comentário fixo para você acessar o site da 1xBet. Os jogos que eu queria destacar: Atlético Mineiro e América, vitória do Atlético Mineiro pagando R$ 1,54. O clássico entre Santos e Palmeiras com todas as cotações ótimas. Vitória do Santos R$ 3,70, empate R$ 3,48 e vitória do Palmeiras R$ 2,18, jogo na Vila. Para completar, Bahia e São Paulo, jogo em Salvador. Vitória do Bahia pagando R$ 3,07, empate R$ 3,14, vitória do São Paulo R$ 2,48. Se você acertar o resultado, certamente vai se dar muito bem. Só para completar, usando o cupom Nicola, você ainda tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Não fique fora dessa, beleza? Bora começar com um giro de notícias contando que o Fluminense, no finalzinho da partida, conseguiu vencer o Sport em jogo no Maracanã. O David Braz marcou o único gol do jogo de cabeça. A curiosidade é que alguns minutos antes do gol, a torcida do Fluminense gritava para o time sem vergonha. O David Braz marcou o gol, reuniu todo o elenco e ficou bem claro que os jogadores estavam muito insatisfeitos, muito chateados com a torcida. Com a vitória, o Fluminense se manteve em 8º lugar, mas mais perto dos times na parte de cima. O Flu tem 42 pontos ganhos, está 2 pontos atrás do Internacional. Já o Sport estacionou nos 30 pontos em 31 jogos. O Sport, situação muito, mas muito delicada na luta contra o rebaixamento. Também queria contar que o Neymar foi muito bem nesse sábado na vitória do PSG por 3-2 contra o Bordeaux. Ele marcou 2 dos 3 gols do time, vitória apertada, difícil, e em um dos gols o Neymar fez homenagem a Marília Mendonça, levantando a camisa do PSG. Ele havia feito escrito dizeres em homenagem à cantora que faleceu na última sexta-feira. Bora contar sobre Michael, atacante que vem arrebentando com a camisa do Flamengo. É hoje, por mais maluco que possa parecer, o jogador mais efetivo, o mais perigoso do ataque do Flamengo nesse momento da temporada. E a preocupação no Flamengo se dá diante da possibilidade de propostas que possam chegar por ele. E por que o Michael seria a situação mais delicada? Porque o Bruno Henrique e o Gabigol só sairão diante de propostas estratosféricas. O Michael não tem o mesmo valor da dupla de ataque. Até por isso o negócio talvez não seja tão inviável. Michael, que na atual temporada tem 54 jogos, 14 gols e 9 assistências. Ele é o artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, ao lado do Bruno Henrique, com 9 gols marcados. O Flamengo é dono de 80% dos direitos econômicos, o Michael tem 15% e o Goiás tem outros 5%. E por que existe tanta convicção de que chegarão propostas pelo Michael nos próximos meses? Porque mesmo na baixa, ao longo desse ano, quando o Michael era reserva, ele recebeu proposta. Por exemplo, o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, chegou a oferecer na oportunidade 6,5 milhões de euros ou 40 milhões de reais. O Flamengo até cogitou emprestar ou negociar no definitivo diante dessas cifras, mas decidiu mantê-lo. O Renato Gaúcho foi contratado e o Renato fez do Michael um cara super importante. Então certamente deve pintar proposta pelo Michael entre dezembro e janeiro, possivelmente desses mercados alternativos como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Você, de condição de dirigente do Flamengo, pediria quanto para negociar o Michael? Levando em consideração que o Flamengo pagou 34 milhões de reais para tirá-lo do Goiás, talvez o dobro, 70, 65 milhões de reais. Concorda, discorda? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião. Quero contar sobre o Grêmio que perdeu para o Internacional por 1-0 num Grenal marcado por muita confusão e pouco futebol, como tem sido de costume. O único gol do jogo aconteceu no finalzinho do primeiro tempo, o Edenilson cruzou e o Tyson completou. No segundo tempo o Grêmio mudou o esquema, tentou ser mais ofensivo, mas não conseguiu levar tanto perigo ao gol do Diego Aguirre. O gol do time do Diego Aguirre, o Aguirre obviamente é o técnico do Internacional. Desse jeito, ou com esse resultado, o Grêmio se manteve na penúltima colocação com 26 pontos ganhos.
e vai precisar de 6 vitórias nos últimos 9 jogos. O problema é que o momento do Grêmio é desesperador. Nos últimos 10 jogos, uma vitória, um empate e 8 derrotas. Ou seja, o Grêmio fez 4 dos últimos 30 pontos disputados. E agora vai precisar, em 9 jogos, vencer 6. É para dizer que a chance de o Grêmio ser rebaixado é muito grande. O próprio matemático Tristão Garcia já coloca o Grêmio com 87% de chances de rebaixamento. Grêmio que chegou à sua 4ª derrota seguida ao perder para o Internacional. Vocês certamente sabem que houve uma enorme confusão depois do Grenal, porque alguns jogadores do Inter, entre eles o Patrick, exibia um caixão azul com um B, fazendo referência ao possível rebaixamento do Grêmio. Jogadores do Grêmio que estavam praticamente saindo do campo voltaram e tentaram, ou quase foram às vias de fato. O Cortez era o mais exaltado, o Patrick e o Cortez, inclusive, foram expulsos. Grêmio que agora joga com o Fluminense, depois tem um confronto contra o América Mineiro, e eu queria saber a sua opinião. O Grêmio já caiu? O Grêmio vai cair? O Grêmio escapa do rebaixamento? E eu até depois do bom jogo que fez contra o Atlético Mineiro, até imaginei que o Grêmio pudesse ter alguma reação, mas diante da falta de resultados e da necessidade de pontuar ou de vencer 6 dos 9 jogos, eu admito que já vejo o Grêmio na Série B da próxima temporada. Bora falar agora sobre o Gustavo Mosquito. Que história é essa de que o atacante do Corinthians pode ir para o Real Madrid? Coisa das mais esquisitas dos últimos tempos. Informação que veio de um site espanhol chamado fichages.net. É um site específico para contratações, vendas, mercado, especulação. E esse site informou que o Real Madrid olha com muita atenção ao Gustavo Mosquito. Fui checar essa história com gente do Corinthians e também com representantes do Mosquito. E os dois lados afirmaram que não existe absolutamente nada. Para completar, o Mosquito não tem o perfil que o Real Madrid tem buscado nas últimas contratações. Se você for lembrar, Vinícius Júnior, Reinier e também o Rodrigo, todos os jogadores brasileiros contratados de 17 para 18 anos de idade. A ideia é sempre tentar se antecipar e trazer jogadores que possam, num futuro não muito distante, se tornarem peças titulares, como está acontecendo com o Vinícius Júnior. Pois saiba que o Mosquito hoje tem 24 anos de idade. Tem 7 anos a mais do que os 3 brasileiros que eu citei. E para completar, o Mosquito nem consegue ser titular do Corinthians hoje. Embora isso possa ser uma discussão importante. Eu colocaria o Mosquito de titular absoluto do Corinthians. Ele é muito bom jogador, mas não para o Real Madrid, né? Na atual temporada, o Mosquito tem 45 jogos, 6 gols e 3 assistências. Ah, só uma coisa importante. Quando o assunto é Corinthians e Mosquito, vale lembrar que o Timão tem uma dívida com o Fernando Garcia, ex-empresário do Mosquito. Ficou combinado que quando ele completasse 60 jogos no Corinthians, o Timão seria obrigado a ressarcir o Fernando Garcia em 4 milhões de reais. Até agora esse pagamento não foi feito. Antes de mudar de assunto, só contar que na noite desse sábado, com o Mosquito em campo no segundo tempo, o Corinthians venceu o Fortaleza por 1-0, vitória super importante, porque permitiu ao Corinthians se aproximar do próprio Fortaleza e do Red Bull Bragantino. Nesse momento o Corinthians segue em sexto, mas tem 47 pontos contra 48 do Fortaleza e 49 do Red Bull Bragantino, os 3 times com o mesmo número de jogos. O único gol da partida, mais uma vez marcado no fim, a 3 minutos do fim do jogo, o Cantilho, que havia entrado no intervalo, acabou balançando as redes. Vitória super importante. Só uma curiosidade, 4 jogos e 4 vitórias do Corinthians diante do seu torcedor. Desde a volta do público, o Corinthians tem conseguido ótimos resultados. Na partida desse sábado, 36.059 pagantes por uma renda bruta de R$1.900.000. Eu até imaginava mais público, especialmente por conta de todo esse contexto corintiano. Bora falar agora sobre Everton Cebolinha na mira do Atlético Mineiro. Informação que foi divulgada pelo Cláudio Rezende, repórter setorista do Atlético na Rádio Itatiaia. De acordo com o Cláudio, o Atlético monitora a situação do Cebolinha. Não há uma proposta oficial, mas se houver a percepção de que o Cebolinha não ficará no Benfica para a próxima temporada, o Atlético seria um dos possíveis destinos. Cebolinha que vive um momento bem ruim, completamente diferente daquele em que ele foi vendido para o Benfica. Na oportunidade, ele era titular absoluto do Grêmio e vinha de ótimo momento com a camisa da seleção brasileira. Vale lembrar que na Copa América, disputada no Brasil, Cebolinha chegou a ser um dos melhores do campeonato, da competição. Na atual temporada, Cebolinha vive uma realidade bem diferente. 48 jogos, 19 jogos, um único gol marcado e 2 assistências. Desses 19 jogos em que ele atuou, ele foi titular em 9 e reserva em 10. Para piorar, quando ele entra muito distante daquela posição de segundo atacante, muitas vezes jogando como o quarto homem de meio campo aberto pelo lado esquerdo.
E a percepção do torcedor do Benfica é de que o Cebolinha não vai dar certo. Jogador de 25 anos de idade, comprado por 20 milhões de euros, que equivaliam na época a 127 milhões de reais. Ninguém do Atlético confirma o interesse no Cebolinha. Já contei para vocês ao longo da semana no programa do Nicola que os dirigentes do Atlético não querem confirmar absolutamente nada, com a preocupação de criarem algum ruído dentro do elenco. Acho absolutamente natural. Também não imagino que o Atlético faça um investimento de 20 milhões de euros para recontratar o Cebolinha. Esse valor está completamente fora da realidade. Talvez o Atlético possa sugerir um empréstimo com opção de compra por valores menores. Se o Benfica topar, pode haver negócio. Acho o Cebolinha pro futebol brasileiro espetacular. Se fosse de fato contratado pelo Atlético, o Atlético estaria trazendo um jogador de lado de campo dos mais decisivos do nosso país. Para fechar o vídeo, informação exclusiva. Contei para vocês ao longo da semana que Rodrigo Nestor, meio-campista do São Paulo, interessa a um time da Premier League. Essa informação me foi contada por um dirigente do São Paulo. Essa pessoa, que eu não posso dizer o nome, afirmou que esse time da Premier League havia procurado os dirigentes do São Paulo, embora não tivesse feito proposta oficial, havia prometido algum documento, algum avanço nas negociações ao longo do mês de novembro. Esse primeiro contato havia sido para demonstrar o interesse para saber quanto o São Paulo gostaria para vender o Nestor, que tem multa rescisória de 40 milhões de euros e 100% dos direitos econômicos presos ao São Paulo. O contrato foi prorrogado em abril, tem um contrato longo. A informação nova que eu quero acrescentar é de que enquanto esse time da Premier League prepara uma proposta, o São Paulo já tem uma oferta oficial de um time da Major League Soccer. Premier League Inglaterra, Major League Soccer, campeonato americano nos Estados Unidos, obviamente de futebol. Esse time não tem a identidade revelada. Essa informação que me foi passada ao longo do fim de semana dá conta de que um time da Major League Soccer fez proposta oficial na mão do São Paulo. São Paulo já recebeu essa oferta. Os dirigentes do São Paulo preferem não tratar de forma oficial esse assunto. Mas eu consegui as cifras. O time da Major League Soccer ofereceu 5 milhões de euros. São Paulo considerou a oferta baixa e disse que só começa a conversar a partir de 10 milhões de euros. Então é esse o impasse. A primeira oferta já foi recusada desse time americano e a menos que ele suba consideravelmente sua proposta, praticamente dobre os valores, a menos que exista esse aumento de proposta, senão não vai haver negociação. São Paulo talvez prefira se ater às conversas com esse time da Premier League, por imaginar que os clubes ingleses têm uma capacidade financeira maior. Esse time da Major League Soccer, nesse momento, parece estar fora da disputa pelo Rodrigo Nestor, que é o atleta do São Paulo hoje mais badalado pelo mercado. Não existe outro jogador no São Paulo com pelo menos uma sondagem e uma oferta oficial. E aí, curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê no final do dia com o fechamento da rodada na nossa tradicional live de domingo. Fechado? Abraço para todo mundo, bom domingo, tchau, tchau!